o sinal e o anjo. Olá, a paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. Conheci a CCB quando eu tinha 15 anos e no segundo dia que fui na igreja era batismo e eu me batizei. Me batizei aos 15 anos e com os 20 anos eu parei de congregar. E aos 25 anos eu voltei e já estava casada. E meu marido sabia que eu era da CCB e que não estava congregando. Então ele me disse: se você quiser, eu te levo para a igreja. Você volta, você gosta tanto dessa igreja, então volta, eu te ajudo você voltar. Eu vou com você. Mas antes eu pedi a Deus um sinal. Pedi que Ele me mostrasse em sonho um lago. Mas eu queria que fosse um lago, não um rio ou algo com água. Eu queria que fosse um lago. E aí então eu dormi e sonhei. E sonhei que eu estava na beira de um lago e vi uma moça na beira do lago. E essa moça, ela tinha os cabelos longos e uma veste branca. E ela estava dentro da água. E ela veio para o meu lado e ela disse: vem. E eu disse: não, eu tenho medo. E ela então estendeu as mãos para mim e disse: vem. E segurou na minha mão e me puxou para dentro da água. E quando ela me puxou para dentro da água, eu disse: não, eu tenho medo. E coloquei o meu pé e escorregou. E ela me segurou. E eu disse: eu tenho medo de cair. E ela disse: não, vem, eu te seguro. E aí então eu dei uns 2 ou 3 passos para dentro da água e fiquei do lado dela. Quando eu fiquei do lado dela, ela virou para frente do lago e eu também. E ela fez assim com o braço. Você viu? Este é o lago. E aí então eu vi que realmente era Deus me mostrando que eu podia voltar. Mas mesmo assim, passou-se ainda alguns dias, meses, não me lembro. E eu então, Deus me deu um outro sinal. E dessa vez eu não pedi. E eu me lembro que eu estava na rua da casa que eu morava e eu andava por aquela rua junto com uma pessoa que eu conheço que morava lá perto. E essa pessoa olhava para cima e dizia: olha que lindo, olha que lindo. E eu olhava para cima onde ela estava mostrando e eu não via nada. E ela então disse: olha, está passando por baixo dos fios. E eu olhei, quando eu olhei para cima, eu vi que era uma pomba que vinha para o nosso lado. E aquela pomba era tão linda, ela parecia uma luz fluorescente e um brilho espetacular que eu nunca... E aquela pomba veio, e ela veio se aproximando assim, e eu comecei a ver que ela estava chegando para perto de mim, pude nem imaginar. E aí então aquela pomba chegou em cima da minha cabeça. Quando ela chegou em cima da minha cabeça, ela se transformou em um arco. E aquele arco, ele era todo torcido e era branco também. E ele parecia que era feito de nuvem, só que aí ele tinha aquela cor de uma luz fluorescente. E aquele arco, ele desceu sobre mim e foi descendo. E quando ele foi descendo sobre mim, eu senti uma dor sobre todo o meu corpo. E aquela dor era muito forte e eu imaginei que eu estava morrendo. E aí então eu acordei. Quando eu acordei, eu sentia o meu corpo inteiro doer. Estava doendo todo o meu corpo. E
Então eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi no momento. Aí então eu falei, vou orar. Ajoelhei para orar e eu comecei a falar, e quando eu falava, eu comecei a enrolar a língua e tudo que eu falava saía em outra língua. E eu não conhecia direito ainda essa parte do batismo do Espírito Santo, com dons de evidências de novas línguas. Eu não conhecia. E eu fiquei meio sem entender. E aí eu comecei a orar e comecei a falar em línguas e de repente eu comecei a sentir que parece que eu estava subindo para cima. Eu sentia assim, que parecia que eu estava alta já, lá no alto assim, e fui subindo assim. De repente eu senti que eu estava na altura do teto. Quando eu percebi que eu estava na altura do teto, e eu ainda estava falando em línguas assim, achando assim aquela sensação mais impressionante do mundo, e de repente eu senti medo. Eu pensei, eu vou subir, eu vou embora, vou morrer. E aí então eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava no mesmo lugar. E até me arrependi um pouco de ter abrido o olho, mas eu continuei orando, mas parece que eu perdi um pouco a comunhão. Então eu voltei para a igreja. Fomos eu, meu marido e uma sobrinha minha que estava comigo em casa. E foi lindo, porque o Senhor me mandou uma palavra maravilhosa e Ele dizia que as portas estavam abertas e disse, volta, haverá um dia que as portas não estarão mais abertas. Aproveita enquanto as portas estão abertas. Se você fizer a minha vontade, eu te darei 100 vezes tanto nessa vida e no final a coroa da vida eterna. Tudo que você olhar e disser, Senhor, eu quero, eu te darei. Eu falei, meu Deus, como Deus é bom. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu nem mereço tanto amor da tua parte, Senhor, tanta misericórdia para comigo, Senhor. Sou tão pequena e errante diante de ti, Senhor. Mas graças te dou, meu Rei, por quanto o Senhor tem me trazido de volta, me guardado todo esse tempo e preparado este dia para que eu voltasse. Então, a alegria do meu coração foi muito grande, porque hoje eu só tenho que agradecer a Deus e glorificar muito o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Ele não olhou para as minhas fraquezas, veio ao meu encontro e me trouxe de volta. Isso nada paga, não tem nada nesse mundo que paga. E então eu voltei e fiquei firme e estou aqui até hoje, dando glórias a Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia até hoje. E tantas coisas que eu vejo hoje que eu não poderia viver sem Deus. Todos esses anos que veio, eu não sabia o que vinha pela frente. Eu jamais poderia ter sobrevivido sem Deus. E então hoje eu quero falar para você que talvez esteja parado no caminho também e que não achou ninguém que te chamasse para voltar. Às vezes até alguém pode ter falado para você que não tem mais jeito, que você não tem como você voltar, mas não. Deus é amor, é misericórdia e Ele mandou seu Filho para buscar os que estão lá fora, porque os que já estão dentro da obra de Deus não precisa mais o Senhor ir atrás. O Senhor vai atrás daquelas ovelhinhas que estão perdidas. O Senhor é tão maravilhoso que Ele sai atrás buscando aqueles que estão perdidos e Ele usa a gente mesmo, como aqui nesse momento, eu falando para você e é o Senhor me mandando falar para você, volta, enquanto as portas estão abertas, porque haverá um dia que as portas estarão fechadas e aí então pode ser tarde. E
O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Ele cancela todos os nossos pecados, nossos erros, e Ele passa uma borracha. Embora que a gente tenha que responder durante toda a nossa vida, a gente tem que responder por todos os nossos erros, porque é um aprendizado para que a gente não volte a praticar os mesmos erros, porque se Ele simplesmente apagar com a sua borracha espiritual, a gente pode cometer novos erros. E se a gente responder pelos nossos erros durante a nossa vida, a gente vai aprendendo que a gente não pode errar de novo, que a gente precisa seguir, trilhar um caminho reto, porque o Senhor, Ele está à frente, sempre nos guardando, nos protegendo, porque o caminho é espinhoso, o caminho é estreito, mas quem nos conduz a esse caminho é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, deu a vida dele por nós. Então Ele quer resgatar todas as almas que estão perdidas, que estão paradas à beira do caminho, sentadas, e que não tem mais força de caminhar. Ele pega na mão, se preciso for, Ele carrega nos braços, mas Ele não deixa na beira do caminho. Ele deixa as 99 e volta lá atrás e pega aquela ovelhinha que está lá perdida, enganchada no arame, toda cheia de carrapicho. Ele limpa e carrega nos braços até que essa ovelhinha consiga caminhar com suas próprias pernas. Assim Ele fez comigo e Ele faz com cada um. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, essas também são as ovelhinhas do Senhor, que Ele já escolheu e que Ele vai buscar. Ele busca, assim, através de nós, de cada um de nós que buscar um. Se cada um buscar um que está lá fora, o caminho do Senhor vai encher de ovelhinhas e elas vão seguir, trilhar até chegar o dia da grande vitória, que é o Senhor Jesus nos conduzindo ao Pai. E um dia nós veremos a face do Senhor como ela é. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, comente, compartilhe, porque YouTube faz questão dessas coisas. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima. Fique com Deus.